Um pregador de Nova York, Peter Scazzero, veio aqui ao Brasil e lançou os 2 livros dele simultaneamente, falando sobre espiritualidade emocionalmente saudável. A conclusão de Peter Scazzero é uma conclusão que lá muitos anos atrás, eu e a Marta, nós já vamos completar trabalhando com pessoas, 40 anos trabalhando dia e noite com pessoas. É um bocado de tempo, pode não parecer, mas vocês podem perceber pelo meu topete que é realmente assim. Mas eu confesso a vocês de que durante muitos anos eu custei entender o que esse homem conseguiu compreender. Confesso também que durante um bom tempo da minha vida eu ficava a perguntar como pode pessoas salvas, redimidas por Cristo Jesus, pessoas que são habitação do Espírito Santo de Deus, viver conflitos emocionais tão graves que eu não consigo explicar. Eu mesmo como pastor, muitas vezes eu atestava até a minha incompetência por não conhecer. Claro que eu também não sou um psicólogo, ou um psiquiatra que entende do domínio da alma, do sentimento humano, mas como pastor, não é? Aqui na minha trincheira, lutando, eu via claro e objetivamente de que havia um desequilíbrio no povo de Deus que eu não conseguia entender. Primeiro, quando a gente começa na caminhada, lidando com o povo de Deus, a gente fica um pouco assustado. Deixa eu confessar isso para vocês. Primeiro porque o crente, ele tem uma capacidade muito grande de fazer uma coisa muito errada na sua vida. Ou ele diviniza tudo, ou ele demoniza tudo. Então, é uma coisa muito séria com o povo de Deus. É mais ou menos assim. Deu errado foi o diabo. Deu certo foi Deus. E queridos, eu tenho que dizer para você, nem sempre aquilo que dá errado foi o diabo. Nem sempre aquilo que deu certo foi Deus. Porque você existe. Deus deu dons, habilidades, capacidade para você. E Deus se regozija nisso. Muitas vezes você é alguém visionário. Deus se regozija nisto. Você é uma pessoa misericordiosa. Deus se regozija nisto. Foi Ele quem deu. Foi Ele quem deu. Mas nós temos uma tendência muito grande e corremos sérios riscos até de loucura, de demências dentro da igreja. Tem muita gente que enlouquecidamente se esconde na igreja. Se esconde atrás da nuca de alguém. E diz, agora eu estou salvo, agora eu estou numa igreja, está tudo certo. E muitas vezes as coisas não estão certas. Porque emocionalmente nós precisamos entender que a minha emoção ela precisa ser tratada. Eu não sou só espírito, eu sou corpo, eu sou alma, eu sou emoção. E foi esse preletor, esse pregador da cidade de Nova York, que ele mesmo dando o seu testemunho, quando ele chegou quase a ponto de loucura, de depressão profunda, de angústia, de querer realmente não ter vontade, desejo de se levantar para ir na igreja para poder pregar, dele se sentir vazio nas sextas-feiras, preocupado com o que ele faria na sua mensagem. E diz ele que ele começou já a usar o Google para poder pregar. Ele pesquisava a mensagem de outro, tão vazio que era a sua alma, e ele foi buscar então resposta para a sua vida e para a sua existência. Eu acredito de todo o meu coração, irmãos, que nós somos complexos. Somos complexos. O profeta Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele preferiu realmente a morte do que ser um profeta de Deus. Mas foi da boca dele que nós encontramos as expressões como esta, que são simples, singelas, mas extremamente profundas. É assim, quem pode conhecer o coração do ser humano ou do homem? Quem pode sondar os pensamentos? Ele diz, eu não consigo. E aí, como se fosse uma resposta do próprio Deus, ele diz, eu sou o Senhor. Só eu consigo discernir as intenções e os desejos da alma do ser humano.
E é baseado nessas expressões que este homem construiu uma tese magnífica. E pelo menos 4 vezes por ano, pessoas de todo o mundo vão a Nova York para participar do curso ou da conferência chamada Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Por que as pessoas estão buscando? Porque ele viveu tudo isto. Ele descobriu que a fé que ele tinha em Deus e a teologia que ele abraçava não era suficiente para lidar com a sua vida emocional. E eu temo muito no meu coração que nós casais tenhamos também isso. E a gente comete grandes erros no nosso casamento. Muitas pessoas saem dos seus lares e se casam com alguém fugindo dos pais, fugindo do passado e dizendo: eu vou me casar e a minha vida emocionalmente vai ser saudável. Ledo engano. Quantas vezes eles estão trazendo para dentro do casamento tudo aquilo que viveram no passado. É como se eles arrastassem um cadáver a cada dia. Quantas pessoas que dizem: achei ela bonitinha, vou me casar. Eu não estou preparado para me casar, mesmo assim eu vou me casar. Eu vou me preparando enquanto eu estou casado. E olha, irmãos, essa história não funciona, viu? Casamento não conserta ninguém por um simples raciocínio. Nós deveríamos entrar no casamento preparado, mas nós não nos preparamos. Nós achamos que a semelhança dos nossos pais e avós, o casamento vai tratar conosco e de repente nós vamos estar prontos para aquilo que chamamos casamento. E erramos o alvo. Erramos o alvo porque pessoas emocionalmente saudáveis estão prontas para se casar, mas a maioria de nós não estamos emocionalmente saudáveis. Por quê? Porque nós vivemos sempre olhando para o retrovisor da nossa vida. E o apelo que fizemos veemente o ano passado é que todo mundo tirasse a mão do espelho retrovisor. Porque o vidro da frente da sua existência tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Você precisa se libertar do teu passado. Você precisa se livrar disto. Você precisa entender que você está vivendo um momento da tua vida e que teu passado, ele precisa ser cuidado pelo próprio Deus. E para isso você precisa passar a sua vida limpo. Isso é tornar-se emocionalmente saudável. E quando esse homem começou a falar sobre esse tema, imediatamente pregadores do mundo inteiro começaram a prestar atenção no que ele dizia. Porque ele disse a respeito dele mesmo, ele falou a respeito de um líder emocionalmente saudável. Quando o líder de uma empresa, quando o líder de um negócio, quando o líder de uma igreja é emocionalmente saudável, diz ele que ele derrama saúde para o seu rebanho. Mas quando o líder espiritual, ele não vai bem, ele não está bem, ele torna o seu rebanho doente. E aí todos os pregadores do mundo pararam para prestar atenção nele. Todos os líderes começaram a prestar atenção no que esse homem estava dizendo, porque ele testemunhou da sua própria vida, dizendo que muitas vezes ele se escondia atrás do púlpito. Tem muita gente escondida atrás do púlpito, é verdade. Tem muita gente escondida atrás do casamento. Tem muita gente escondida atrás da solidão, ficando solteiro. Existe gente de todo tipo se escondendo, enquanto que o plano divino é que nós possamos nos aproximar de Deus e vivermos uma vida que Jesus dá. E essa vida tem que ser, no mínimo, uma vida abundante. Uma vida de quantidade de dias, uma vida eterna, mas uma vida também de qualidade de vida. E queridos, nós todos podemos correr esse erro muito grande. E aí naturalmente a gente derrama no outro, quando estamos casados, todas as nossas frustrações e as nossas limitações. Há tantas mulheres que têm 4, 5 filhos e estão sozinhas dentro do seu lar. Há quantas vezes alguém que você consegue sentir até a respiração dele ou dela, no entanto naquela cama você se sente sozinho ou sozinha. É terrível a vida vivida assim.
E principalmente quando a gente se esconde dentro de uma igreja e diz: eu vou para a igreja para que a minha vida seja colocada em ordem. E nós achamos que Deus, de repente, quando levantamos a nossa mão e nos entregamos a Cristo Jesus, que está tudo pronto. E diz Peter Escaseiro: não, ali é que começou a construção. Nenhum de nós estamos prontos. E ele diz: temos que tomar cuidado com aqueles versos que diz: de quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele diz que diante dos olhos de Deus tudo isso é verdadeiro, e eu posso tomar isto como verdade absoluta para mim. Mas o grande problema é que a mão que agarra essa promessa, muitas vezes o coração, através das suas emoções, está longe desta verdade. E é por isso que nós temos que desenvolver uma espiritualidade emocionalmente saudável. Dias atrás alguém escreveu um texto pequenininho para mim no Fale Conosco e disse assim: pastor, eu não sei o que fazer com meu esposo, ele não se liberta da mãe dele. Interessante, né? A gente sempre espera o contrário, são as meninas que não se libertam, né? Mas era o esposo. A ligação era tão forte que parece que a mãe estava junto do casal o tempo todo. Pastor, não há um prato que eu faça que a mãe dele não faça melhor. A maneira com que eu cuido agora dos meus filhos, a mãe fez melhor. Confesso, irmãos, que eu fiquei vontade de dizer: casa com a sua mãe, rapaz. O que essa pessoa me disse é que está faltando uma vida emocional saudável e, acima de tudo, uma espiritualidade saudável. O que pensar de um homem que passa horas na internet se alimentando de toda a podridão, mas quer uma esposa pura do lado dele? O que dizer de um pai que é generoso com todos que o cercam, mas é um genuíno carrasco com os seus próprios filhos, tratando com violência, com palavras pesadas? O que dizer da mulher que muitas vezes, já no íntimo do seu ser, já pediu até mesmo que Deus poderia fazer algo assim, poderia levar o seu marido embora, para que ela estivesse livre, para encontrar alguém que fosse mais ideal. A impressão que a gente sempre tem ao lidar com casais é que existe sempre um quarto escuro da nossa alma, ligado às nossas emoções, que precisa ser cuidado. Mas muitas vezes a gente simplesmente diz assim: um dia eu vou melhorar, um dia Deus vai tocar no meu coração e vai dar tudo certo. Como se Deus pudesse passar por cima do livre-arbítrio meu e teu. Amados, Deus tinha tudo no Éden, como tenho repetido aqui nesse púlpito há 22 anos. Deus tinha tudo no Éden, Deus não tinha o livre-arbítrio daquele casal. Por isso, a proposta nossa é que possamos fazer uma jornada de conversão. Não aquela quanto à salvação, porque eu não duvido que nenhum de vocês já entregaram a sua vida a Jesus. Já confessaram com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você faz parte desta igreja ou de uma outra igreja. Você está fielmente ligado a Jesus Cristo, eu não duvido disto. Mas, no entanto, as suas emoções vivem pregando peça em você mesmo, em você mesma. As suas emoções estão traindo você. E quem sabe você já disse algumas vezes para você mesmo, para você mesma: quem sabe alguma coisa possa acontecer na minha vida para que eu mude.
Mas parece que a mudança não vem. Os dias vão se passando, os meses, os anos, e de repente a gente olha pelo espelho retrovisor da nossa existência e a gente descobre que a gente viveu tantos anos perto de Deus, junto da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas no entanto, emocionalmente a nossa vida está seca, estamos vazios, estamos esgotados e estamos buscando na esperança de Deus resposta para a nossa vida. Eu me lembro de um profeta chamado Elias. Ele era um grande homem, um homem completo, um homem que enfrentou todos os desafios que Deus deu a ele. Eu me lembro do momento talvez mais exuberante desse profeta, e os irmãos vão se recordar, ele no Monte Carmelo, em frente ao Vale de Megido, perto do ribeiro de Corã, e ele enfrentou 400 profetas de Baal e fora todos os outros, todas as pitonisas que havia no meio deles. E lá num lugar onde você pode visitar, no Monte Carmelo, tem a figura de Elias segurando a cabeça de um dos profetas e uma espada na sua mão. Naquele dia, naquele ribeiro, a água se tornou vermelha. Todos os profetas foram mortos naquele ribeiro. No entanto, uma mulher má se levanta contra ele e o persegue. Isso foi suficiente para levá-lo para o ostracismo, para o lugar que ele chamava ideal, até que Deus tirou ele da caverna e pôde de volta abençoar esse grande homem. Eu não sei o que Deus tem que fazer na nossa vida, irmãos. Se a semelhança de Elias, mandar um vento forte, um terremoto na nossa vida, ou mandar fogo do céu, para que a gente possa olhar para o nosso interior e fazer os concertos individuais que todos nós precisamos fazer. Porque todos nós precisamos de Deus, mas a gente também precisa de pessoas. A gente precisa olhar para o nosso interior e corrigir rotas da nossa vida. E parece para mim que a expressão mais forte desse homem que escreveu o texto é que quando temos um autoconhecimento baixo de nós mesmos, eu não estou falando de autoestima baixa, um autoconhecimento baixo de nós mesmos, nós somos induzidos, quase que impelidos a cometermos os erros piores da nossa existência. É por isso que nós temos que, como nos diz a palavra de Deus, recordada em cada igreja do mundo, a cada celebração da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, como se fosse de fato um memorial que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ter realmente uma trajetória para o interior do nosso ser. É essa a viagem mais difícil de ser feita, para o interior do nosso ser. Quando a gente percebe que muitas vezes nós estamos derramando a nossa mágoa, a nossa ira, o nosso ressentimento, as pessoas que estão do nosso lado, nós já estamos ferindo pessoas, nós já estamos prejudicando as pessoas que estão do nosso lado. E fazemos isso de maneira consciente, porque infelizmente nós não temos esse autoconhecimento da nossa pequenez, daquilo que nós não somos, daquilo que precisamos ser aos olhos de Deus. E não há nada mais virtuoso do que realmente a gente dentro do casamento, tendo ao nosso lado alguém que possa nos auxiliar nesta tarefa. Esposa, teu esposo não é teu inimigo. Esposo, tua esposa não é tua inimiga.
Nós temos uma tendência de magoar e ferir, de maneira desesperada, as pessoas que são fonte de bênção para que pudéssemos crescer interiormente. No entanto, fazemos o contrário, reagimos com o pé atrás, ficamos com o espírito fechado. Principalmente quando algumas palavras ressoam nos nossos ouvidos, nós nos fechamos, nós nos armamos, nós enfrentamos o nosso cônjuge. E por que fazemos isto? É porque infelizmente nós temos um autoconhecimento muito baixo de nós mesmos. Nós precisamos nos conhecer melhor. Mas nós não somos ensinados assim. Nós somos ensinados a sermos aceitos. E muitas vezes não nos aceitamos, mas queremos ser aceitos pelos outros. Isso é um drama. É um drama. Porque tudo na nossa vida é isso. A gente vive sendo medido, comparado o tempo todo. A gente recebe nota na escola. Ou a gente senta na frente ou senta atrás. As pessoas medem se somos altos e baixos, se estamos acima do peso, abaixo do peso. As pessoas nos medem através do nosso jeito de ser, a roupa que vestimos, a maneira que somos, se usamos ou não usamos grife. É interessante, nós estamos sempre sendo comparados. E não existe nada mais desastroso do que um pai que muitas vezes, introjetando na vida do seu filho, tudo que ele não é, ele quer que o seu filho seja. E muito da geração de vocês, abaixo dos 45 anos, vocês estão pedindo dos seus filhos demais. Eles têm que saber tudo hoje. Eles têm que ser primeiro em tudo. Não há nenhuma outra geração na face da terra que tenha exigido tanto de uma geração. Eles têm que saber tudo. Corte e costura, crochê, inglês, espanhol. Tem que tocar piano. Já viu o pai desafinado que tem uma frustração? Os filhos têm que tocar piano. Tem que tocar um trompete. E a gente vai medindo, a gente vai mensurando, e a gente vai dizendo para a nossa prole, para o nosso esposo, para a nossa esposa, que o nosso padrão é este. Mas no íntimo do nosso ser, a gente não se conhece ainda. A gente precisa desfrutar deste autoconhecimento baixo que nós temos de nós mesmos. E quando ele começou a falar aqui o ano passado, a primeira coisa que eu me lembrei foi da minha própria pessoa, quando eu cheguei no seminário. E eu cheguei no seminário, eu não cheguei pela porta da frente, cheguei meio pela porta do fundo. Eu fui correndo para o seminário porque Deus de fato me chamou. Tudo foi muito confuso na minha vida e etc. Então eu tinha uma necessidade muito grande de ser aceito por todos que estavam ao meu redor. E aí você vai dormir num quarto. Você vai dormir num quarto com mais ou menos 45 pessoas. Já chamamos de navio negreiro, que tinha umas grades na janela, parecia que a gente era os negros trazidos da África para o Brasil. Que luta que foi aquilo. E eu dizia para Deus, Deus, eu preciso aproveitar bem esses 4 anos, eu preciso conhecer a Tua Palavra, eu tenho que entender teologia, eu tenho que pregar o Teu Evangelho, eu tenho que estar preparado, Senhor. Eu pedi para o Senhor um lugar calmo, tranquilo, para que eu pudesse desenvolver minha espiritualidade. Mas sabe, irmãos, às vezes Deus nos visita com terremotos. Eu vivi o terremoto. Ah, irmãos, que tristeza, ia dormir, acordava outro dia cheio de farinha na cabeça. Ia dormir, se você fazia copinho na mão, você acordava cheio de pasta de dente. E eu dizia, eu acho que não vai ter nenhum pastor aqui. Incluindo eu. O que eu mais desejava era sair daquela condição. Fui falar com um dos professores, que era o psicólogo, um americano,
Dr. Musgrave, e disse: Dr. Musgrave, eu estou com um problema muito sério, eu fico num quarto com muita gente, e quando chega o final de semana eles trazem mais gente para dormir lá. E aí a gente não dorme, enquanto um dorme, outro quer cantar, o outro vai tomar banho fora de hora, não é? E o outro só faz bagunça, o outro acha que nem veio aqui para estudar a Bíblia, porque acho que nem Bíblia ele tem. Eu me lembro que aquele americano com os olhos claros dele, pôs a mão no queixo e disse para mim assim: eu acho que você está no lugar certo, porque quando você fala eu consigo sentir solidão na tua voz. Qual é a solidão da sua vida? Pronto, aí eu desabei, né? Ele falou: por favor, nem comece a conversar, porque eu não tenho tempo para você hoje. Eu tenho umas 10 pessoas para atender. Daqui umas 3 ou 4 semanas, acho que eu consigo falar com você 1 hora, tá bom? Mas vai pensando nisso. Como que aquele homem conseguiu olhar para o fundo do meu coração? Quais os dispositivos que ele tinha na vida dele que conseguiu enxergar o que eu era? E durante aquelas semanas, eu demorei 6 semanas para poder conversar com ele de volta. Eu examinei o meu coração. Eu me lembro que eu peguei um caderno e disse: esse vai ser o caderno da minha vida. E eu comecei a escrever tudo que eu não gostava em mim mesmo. Irmãos, depois de 10, 15 palavras, eu estava me sentindo o pior ser humano na face da terra. Eu já estava dizendo para Deus que eu ia embora, que Deus jamais poderia me usar. Mas eu tenho que confessar a você que ali começou a minha vida. Minha vida não começou quando eu me converti. A minha vida começou de novo quando eu me converti dos meus próprios sentimentos, das minhas próprias emoções. Foi como se tivesse uma segunda conversão na minha vida. Parece que aquele que começou a boa obra em mim, ele estava trabalhando, ele estava mexendo com o meu ser. Depois de 6 semanas, a minha vida, ela tinha que mudar por completo. Aquele homem conhecia a mim sem nunca ter estado comigo mais do que 1 hora. Mas por lidar com tanto ser humano, ele conseguia entender até com que tenacidade eu queria argumentar com ele para defender a mim mesmo. E ele me ensinou 3 princípios que não está na vida espiritualmente saudável, mas está no fim da apostila, está escrito isto lá. Anote na tua vida, porque valeu para mim, talvez valha para você. Primeiro lugar, olhe para você, mas olhe para dentro. Leia a Bíblia, mas deixe Deus ler você. E por favor, considere os outros superiores a você mesmo. Mudou minha vida por completo. Principalmente aquela parte que dizia que quando eu leio a Bíblia, Deus me lê. Há muitos anos atrás eu escrevi uma pastoral e a turma tirava xerox. E recentemente eu cheguei no Tocantins, alguém deu um pedaço de um fax, aqueles fax de bobina antiga, aquecido, não é? E disse assim: olha, eu só tenho o cabeçalho, pastor, cadê o resto da tua meditação? Ao longo dos anos acabou. Mas é isso mesmo, quando eu leio a Bíblia, Deus me lê. Quando eu venho um culto como esse, Deus me lê também. Por quê? Porque a maioria de nós não temos coragem de mudar a nós mesmos. E por isso que a gente sempre quer mudar o outro, fazendo com que ele se pareça um pouco com a gente. E chamamos isso de equilíbrio entre 2 pessoas. Somos loucos. Porque equilíbrio a gente não consegue assim. É somente quando eu olhar para mim mesmo
é que eu vou entender quem eu sou. E aí eu vou estar pronto para compreender os desígnios mais íntimos de Deus. Pois aquele profeta Elias, Deus disse assim: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Essa expressão hebraica de 1 Reis 19, os versículos 11 e 12, a expressão perante a face do Senhor, queria dizer mais ou menos assim: se coloque diante do seu Deus como Deus te vê. É como se fosse um pedido para que ele pudesse sair daquele lugar que era o refúgio dele, porque durante o período em que não choveu sobre a terra, não correram os rios, Deus alimentou o homem de Deus dentro daquela caverna. Mas quando os pássaros foram para longe e não alimentaram mais o servo do Senhor, e por causa da extrema secura que havia naquela região, a fonte que jorrava dentro da caverna cessou. E aí o homem de Deus, ele começa a dizer para Deus: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor esqueceu de mim? Porque quando Deus tira o que bebemos e o que comemos, quando Deus manda este terremoto, a gente começa a dizer: Senhor, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, o Senhor está trabalhando no outro turno, o Senhor não está trabalhando no meu turno, Senhor, o Senhor se esqueceu, e nos esquecemos, na verdade, que é nesses momentos é que Deus mais quer falar conosco. Deus quer nos conduzir a uma viagem interior, para darmos uma olhadinha dentro do nosso coração de quem nós somos de fato. Quem nós somos de fato. Então, por exemplo, eu nunca nasci para receber ordem. Aí me casei. Você já imagina, né, homem? Ah, se as mulheres soubessem, cada vez que ela diz assim, não é? Que ela diz assim, Wagner, que ela fala assim, senhor Wagner. Aí quando ela fala assim, pastor Wagner, aí eu estou perdido. Era tudo o que eu não queria ter na minha vida. Mas lembre-se disso, era tudo o que eu precisava na minha vida. Eu precisava prestar conta às pessoas. Eu precisava dar conta da minha vida para quem eu amava. E depois os filhos crescem, depois dos 8 anos de idade, eles já começam também a falar coisas a nosso respeito. Eles são sábios também. E passado todos esses anos, eu agradeço a Deus por todo esse processo que Deus fez, porque não foi uma viagem dentro do meu casamento, foi uma viagem primeiro dentro de mim mesmo. Da mesma forma que minha esposa precisava emocionalmente ser tratada por Deus, e é por isso que a gente se casou, um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Eu sou descendente de italiano. Sempre cresci com um tapa na orelha e com a mesma palavra. Não confie em ninguém. Suspeite de todos. Viva a sua vida. Não preste conta para ninguém. Católico, apostólico, romano e italiano. Não tinha jeito. Mas agora Deus me convida para viver dentro de uma igreja, e o que eu não esperava era isto. Eu gostaria de me esconder atrás dos irmãos que sentam-se à minha frente, mas cada vez que o pastor pregava, cada vez que eu ouvia uma canção, Deus falava a minha vida emocional. Eu dizia, Deus falou ao meu coração, tomando como se fosse algo espiritual, mas o que Deus mais estava tratando é com as minhas emoções. Veja a jornada de Cristo com os seus 12 apóstolos. Irmãos, é uma jornada de aprendizado, irmãos. É uma jornada de aprendizado. Essa semana eu estava lendo de novo a parábola do semeador.
Irmãos, a gente fica invocado com Jesus, né? Quando você lê a Bíblia com os olhos de quem está lendo um texto para tirar lições, você fica muito impressionado com Jesus, né? Jesus veio ao mundo para ensinar a palavra de Deus, mas ele falava em parábolas, um meio enigmático. Ele contou a parábola, ele disse que o semeador só ia semear, ele semeou aqui, semeou acolá, e jogou aqui, jogou lá. E aí quando o pessoal pede interpretação, Jesus, vamos embora daqui. Não, Senhor, volta aqui, Senhor Jesus, volta aqui, porque eu só preciso explicar tudo isto. E aí os discípulos foram meio invocados andando com Jesus, porque deixaram a multidão e foram para onde Jesus? Jesus adorava uma montanha e um deserto. Senhor, a gente foge dessas coisas, o Senhor vai para elas. E aí os discípulos desesperados dizem assim, Senhor, o Senhor vai sempre falar por parábolas? E Jesus disse assim, é isso mesmo. Eu quero que as pessoas ouçam a minha voz e não entendam a minha história. Mas aí ele diz uma palavra, a vocês foi dado o privilégio de não somente me ouvir e não me compreender, mas entender a essência da palavra de Deus. Lá vem Jesus com assunto emocional. O bom samaritano. Esse bom samaritano. Lá vem Jesus de novo com as suas historinhas. Senhor Jesus, interpreta. Porque o Senhor falou que o levita fez uma coisa, falou que o sacerdote fez outra, aí veio um samaritano que judeu detesta porque ficou em cima do muro, não era nem do reino do norte, nem do reino do sul, ficou em cima do muro e tudo mais, e diz que esse é o cara bom da sua história. É de novo Jesus Cristo lapidando emocionalmente os seus discípulos, mostrando quem é o próximo, quem eu devo amar, com que intensidade devo amar. É isso. Irmão, se não bastasse tudo isso, vai lá no momento que um trai, outro nega, lá está Jesus. Lá está Jesus. E como concluímos no encontro passado, quando Jesus olha para Pedro depois que o galo cantou, se fosse uma esposa dos dias atuais, quando o marido faz uma coisa errada, o olhar era de repulsa, de raiva. Depois eu falo com você. Se fosse de um esposo que a esposa pisou na bola, irmãos, e homem é engraçado, né? Homem dessa. A esposa diz, o que foi? Elas nunca sabem. Mas como foi que Jesus Cristo tratou Pedro? Olhou com amor e compaixão. Porque o projeto de Cristo na vida de Pedro era maior do que Pedro imaginava. O projeto de Deus na sua vida é maior do que você entendia até chegar nesse lugar. Deus tem planos maravilhosos para você, mas Ele quer te convidar durante esses nossos encontros a você fazer uma viagem para o interior da tua vida e descobrir porque você deseja e não tem, porque você tem desejo de possuir e não possui, porque que você tem desejo, sonhos, almeja coisas que nunca lhe aconteceram. É porque Deus nos deu uma mente para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos, para que espiritualmente, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós possamos superar tudo aquilo que nos joga para baixo, para que possamos pensar nas coisas que são do alto. Deus precisa nos chamar para fora da caverna e dizer para nós de novo, venha perante a minha face, meu filho, venha perante a minha face, minha filha, porque quando você fizer isto,
Essa é a jornada mais importante da tua vida, mais importante da vida. Eu me lembro que eu e a Marta fomos quando a nossa filha, a nossa primogênita nasceu, nós fomos em um pediatra recomendado. Foi uma única visita. Ele foi muito bonzinho, já fez minha filha andar para ver se tinha reflexo. A gente pegava aquele pacotinho miúdo com tanto cuidado, não tinha nem tomado a vacina ainda a primeira. A gente pegava com tanto cuidado, pai de primeira viagem, aquele medo, segurava aquilo como se fosse de fato o maior tesouro do mundo e tudo mais, e aquele homem de qualquer jeito. Quando eu vi ele falando daquele jeito e dizendo, deixa essa criança, falou para minha esposa, não agasalha demais, e deixa não sei o quê, e tudo mais. Quando ele começou a falar, já veio o meu eu. Aí eu já descubro que de vez em quando, até então meu velho homem não tinha morrido, estava desmaiado. E eu já comecei a falar aqui que você está pensando, você está falando dessa russinha, é minha. É a primeira coisa que eu perguntei para ele, ele examinou tal, quando a Marta foi, embrulhou ela tudo direitinho, eu vi que estava no colo dela, estava seguro, para não correr nenhum risco, eu falei assim, posso fazer uma pergunta, doutor? O senhor é casado? Sou. O senhor tem filho? Não. Então eu não volto mais aqui. Porque que autoridade o senhor tem para falar comigo a respeito disso, se você não tem um filho? Você pode ter aprendido nos livros o como uma criança chora, como ela faz xixi, como ela come. Mas eu quero dizer que você só vai aprender quando você tiver um. E nunca mais voltei. Ele se levantou, ficou assustado e senti nos olhos dele que naquela hora ele queria ter um filho. Irmãos, muitas vezes nós espiritualmente somos assim, nós lemos no livro, já fizemos um curso de discipulado, nós já entendemos a vida cristã e a gente diz assim, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e glória a Deus. Não! A autoridade da nossa vida vem da nossa experiência pessoal. É eu e minha esposa que temos que crescer. E eu não tenho nenhum problema que minha esposa cresça mais rápido do que eu. E nem ela de mim se eu crescer espiritualmente, emocionalmente mais. Não há concorrência entre nós. Nós somos aliados íntimos. E estamos trabalhando um pelo outro. Para que nós possamos desenvolver não somente a nossa espiritualidade, mas as nossas emoções. As nossas emoções. Eu nunca lidei muito bem com a minha autoestima, ela sempre foi baixa. Até eu encontrar a minha esposa. Porque ela foi tão simples, e ela sempre foi simples. Tão simples, que eu descobri que eu era uma pessoa complicada. Ela sempre vivia a vida da maneira simples. Eu queria só sofisticação. Tudo era muito complexo, tudo tinha que ter luzes, tinha que ter tudo. Baixou tudo ali. Mas o que eu escondia no íntimo da minha vida é que eu tinha uma necessidade muito grande de ser aceito. E cada vez que ela me criticava, eu sentia que ela era minha inimiga. Ela se parecia com todas as pessoas que tinham me ofendido desde a infância. Ela se parecia com todas as pessoas que não acreditavam em mim. E eu tinha acabado de sair dessa experiência. O que mais me frustrou na vida é que minha igreja não me enviou para o seminário. Não me recomendou. Claro que ela tinha os motivos dela. Mas ela não me recomendou. Imagina colocar a minha vocação em discussão. O fato de Deus ter me chamado ou não. Como que eu podia construir qualquer coisa desse jeito? E cada vez que a minha namorada dizia, não é assim,
parecia que ela era minha inimiga. Até que eu descobri que, da mesma forma que espiritualmente a minha salvação passa pela cruz e pelo túmulo vazio, a minha vida emocional, ela passa pela vida do meu cônjuge. E quando a gente se casa não para construir um lar ou uma casa, a gente se casa para construir a vida emocional um do outro. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. E nós não podemos fugir disto. E eu quero concluir dizendo a vocês que muitas vezes nós construímos um mundo, nós edificamos empresas gigantescas, lideramos milhares de pessoas, mas não conseguimos liderar as nossas próprias emoções. É como nos diz a Bíblia, parece que a gente consegue ganhar o mundo inteiro e a gente perde a nossa alma, a gente perde as nossas emoções. Nós estamos vivendo agora no Brasil, nesses últimos 8 anos, o suicídio de vários pastores em várias denominações. Temos chorado com a Igreja de Jesus no Brasil. Como tem sido dolorido. Mas eu me lembro da doçura da palavra de Deus, quando Paulo, ensinando seu filho na fé, Timóteo, ele diz: por favor, cuida de ti mesmo e da doutrina. Quantos homens de Deus hoje não cuidam mais de si mesmos, só cuidam da doutrina? São excelentes no que fazem, capacitados, inteligentíssimos, requisitados de um canto para o outro. Mas quando o holofote sai do púlpito e vai para a esposa, e vai para os filhos, e vai para os netos, o holofote, você descobre que aquele homem, aquela mulher é um derrotado e uma derrotada. Porque com uma mão luta para edificar a igreja de Cristo, e com a outra mão vê a sua própria família sendo destruída. Não foi Deus, não foi a igreja, foi ele mesmo, foi ela mesma. Porque nós achamos, naquela história da dualidade espiritual, ou divinizamos tudo, ou demonizamos tudo. A gente diz assim: Deus está comigo, Ele é o meu Deus. E aí a gente diz palavra de ordem na igreja. Aí o crente fica poderoso, ele dá ordem a Deus, ele manda e tudo mais. E cada vez quando eu vejo alguém querendo mandar em Deus, eu tenho a ligeira impressão que seus filhos não mais o assistem nos bancos da igreja, sua esposa sequer vem à igreja, porque ele ficou poderoso demais daquilo que a mente pode fazer, mas que as suas emoções nunca vão poder ser conduzidas. Da mesma forma que uma faculdade teológica não faz um teólogo, como disse um amigo meu no sábado, como uma universidade de filosofia não faz um filósofo. É o teólogo que faz o teólogo, é o filósofo que faz o filósofo. Espiritualmente, irmãos, muitas vezes estamos na igreja e estamos calando fundo na nossa alma, a nossa fé, para cobrir todas as arestas emocionais que precisavam ser tratadas. A maioria das pessoas não querem nesta igreja fazer discipulado, a classe de discipulado. Por quê? Para eles é um atraso de vida. Eu já fui discipulado. Ei, mas você não foi discipulado da maneira que a gente discipula.
A gente discipula não só o homem no seu corpo, na sua espiritualidade, mas na sua alma. Ah não, eu já fiz discipulado. Já viu arrumar crente para trabalhar com criança? Ah não, pastor, que é isso? Criança a gente não aprende nada. Eu gosto de estar no culto, pastor. O senhor quer convidar eu para fazer parte da equipe de louvor? Estou aí. O que isso tudo demonstra, irmãos? Demonstra claramente que espiritualmente é povo de Deus, mas emocionalmente estão precisando ser trabalhados pelo próprio Deus. Eles não têm a coragem de fazer a viagem interior, a viagem para olhar para dentro de nós mesmos e não estarmos introjetando na vida do cônjuge, dos filhos, aquilo que está faltando na gente. Por isso, espiritualidade emocionalmente saudável é muito delicado, é uma linha tênue, fina, que separa a espiritualidade do homem das suas emoções. E é por isso que nós vamos dedicar esses próximos meses para estarmos falando sobre isto, sobre a árvore espiritual que você deve ser, com seus ramos, com as suas raízes, alguém que lide bem com as suas próprias emoções, porque casamento não torna as pessoas emocionalmente saudáveis. Irmãos, a gente sai da caverna da solteirice. O que Deus dá para nós é uma caverna escura com terremoto, fogo caindo do céu, e a gente fica ansiando para que uma brisa suave chegue e com ela a voz de Deus para dar direção. E aí Deus diz: profeta, o que você está fazendo aqui? Senhor, tenho sido zeloso de ti e do teu reino, porque não restou profetas mais. Eu estou escondido, porque uma mulher nefanda está me procurando pelo deserto, pelas montanhas, e dando alto preço pela minha vida. Eu estou protegendo o reino do Senhor na face da terra. Irmãos, até parece que Deus precisa de defesa. Imagina eu defendendo Deus, imagina você defendendo Deus. Não, deixa que Deus eu defendo. Deus não precisa de defesa. Mas o nosso Deus amoroso é aquele Deus que diz: saia da caverna da tua existência, saia do lugar onde você julga ser o lugar perfeito para você. O lugar que você julga ser perfeito para você não é perfeito para mim, porque o lugar perfeito para mim é aqui do lado de fora. E aí vem vento forte, tempestade, Deus não está aí. Aí vem terremotos, abalos sísmicos, Deus não está nisto. Aí vem labaredas de fogo fendendo as rochas e queimando tudo que restava da terra. Deus fez tudo isso para tirar um homem de uma caverna e dizer para ele: Elias, você pode ser o profeta de Deus, mas você ainda não é Elias do meu coração. E tudo isso que você está passando, Elias, você está tendo dó de você está sendo zeloso das coisas de Deus, tudo isso é maravilhoso, mas Elias, eu quero tratar com você. Eu quero que emocionalmente você volte a ser forte, mas que não seja a força dos teus braços, mas que a minha força seja a tua força, e a tua dependência seja a dependência tua de mim, que seja a tua visão. E aí Elias sai da caverna e incrivelmente começa uma nova jornada. Queridos,
Talvez essa seja a nossa caverna. Um templo caverna, de crentes cavernosos, não sei. Mas quantas vezes Deus fala com você aqui nesse lugar, e você depois de 2 dias esqueceu tudo, porque a tua razão está aberta para a fé, mas tuas emoções estão fechadas para o agir de Deus. Deus quer consertar a gente por inteiro, irmãos. Corpo, alma e espírito, como nos diz o apóstolo Paulo, para que o seu corpo, a sua alma e o seu espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a volta de Cristo Jesus. Ei, estar na igreja é cuidar de emoções também. É claro que o pregador de domingo não é Augusto Cury, sou eu mesmo. Mas se nesse mês, até nos encontrarmos de novo, se você olhar para essa bênção que Deus te deu, está do teu lado, se você tiver a coragem de perguntar para ela e para ele: como eu sou? Como eu sou? Isso vai fazer toda a diferença. Não, pastor, eu nem pergunto, porque eu já estou preparado porque vai vir, pastor. Pois é, medo não combina com quem pertence a Deus, porque Deus, em toda a Escritura Sagrada, Ele disse exatamente 365 vezes: não temas. Como se eu pudesse crer nisso cada dia da minha vida, cada dia da minha existência, cada dia que um ano no calendário do último dia se renova, Deus diz de novo: não tenha medo, eu estou interessado nisto. E é claro que eu sei que vocês são tão inteligentes que vão dizer: por que Deus está tão interessado na minha vida emocional, pastor? É porque muitas vezes nós crentes sublimamos espiritualmente as nossas emoções, subjugamos, nos tornamos pessoas infelizes, incompletas, e a gente coloca a culpa dentro do casamento, que o casamento não está dando certo. O que está faltando no teu casamento talvez seja um pouco mais de você mesmo, ou de você mesma, mas de maneira autêntica, sem fingimentos, sem querer agradar ninguém. Talvez seja por isso que Jesus um dia perguntou: o que os homens dizem a respeito do Filho de Deus, ou do Filho do Homem? Você se lembra da comparação? Alguns dizem que tu és Elias que reencarnou. Você elogiaria quem? Jesus ou Elias? Os dois. Porque o Elias de dentro da caverna é um, o de fora da caverna é outro completamente diferente. O Eliseu que queria poder é um, o Eliseu que recebeu poder era outro. Isaías que queria ver a Deus era um. Isaías que viu o próprio Deus e os anjos de Deus e a sua santidade, se tornou o profeta mais querido do povo de Israel. Antes só servia para sentar na cadeira de profeta, porque tinha linhagem de profeta. Depois que ele teve uma experiência emocional com Deus, quando Deus tratou dos seus pecados, das suas limitações, ele se tornou Isaías de Deus, Elias de Deus, Eliseu de Deus, Pedro de Deus, Paulo de Deus. E aí você, minha irmã, pode colocar o teu lindo nome, e eu vou dizer de Deus. E aí você, meu irmão, pode colocar o teu nome, e aí eu vou dizer de Deus. Mas desde que a gente tenha a coragem de realmente entender que o Espírito Santo de Deus está sobre nós, está em nós,
e é por nós, para que corpo, alma e espírito sejam plenamente consagrados a esse Deus Todo-Poderoso. Talvez no próximo evento possamos distribuir aquela velha camiseta dos primeiros retiros de casais desta igreja. Desculpe o pó, desculpe o transtorno. Deus está trabalhando em mim. Desculpe o inconveniente. Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando em mim. Esse é o grande momento da nossa vida. Vamos orar. Senhor, trabalhe em nós, Espírito Santo de Deus. Move a nossa vida, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, confundimos a nossa espiritualidade, as nossas convicções de fé, e sublimamos, ó Deus, a nossa vida emocional, simplesmente porque alguém nos ensinou isto, porque a vida nos ensinou isto. Senhor Deus, chama-nos para fora, faz um milagre na gente, Senhor, o milagre das emoções. Pai de amor, trabalha nas emoções, no temperamento, no jeito de ser de cada um de nós. Pai de amor, que possamos cuidar da nossa vida emocional, porque muito das fontes da vida procede através dela também. Senhor Deus, nos ajude, porque queremos ser tão fortes, queremos ser tão aceitos, queremos estar na frente liderando, quando ainda não lideramos a nós mesmos, quando nós não permitimos ainda que o Espírito Santo de Deus trabalhe em todos os cômodos da nossa vida. Entre em cada quartinho e faça a sua obra. Senhor, eu quero te agradecer por cada casal aqui presente. Pai de amor, eu te agradeço pelas tempestades que eles enfrentam, pelos terremotos que eles enfrentam, pelo fogo que muitas vezes desce do céu. Tudo isso para o Senhor chamá-los para fora da caverna, para colocá-los de pé diante dos teus olhos. Diante dos teus olhos, nenhum de nós podemos negar a nossa essência, aquilo que somos. E é diante de ti, ó Deus, que é travada uma batalha imensa na nossa existência. É como diz mesmo o apóstolo Paulo: ó Deus eterno, o bem que desejamos fazer não fazemos, mas o mal que aborrecemos, este praticamos sem perceber. Como é cruel, como é maldita a luta que nós temos contra o nosso próprio corpo, contra as nossas emoções. Nos ajude, Senhor, para que sejamos filhos teus e que minhas irmãs sejam filhas tuas, mas que sejamos pessoas livres e conscientes da nossa humanidade, conscientes da nossa espiritualidade, consciente, ó Deus, deste corpo que o Senhor nos concedeu, que possamos ter a dimensão exata da nossa existência, para que no momento mais lindo da nossa existência, de termos nos casado, constituído famílias, temos gerado filhos, ó Deus, que tudo isso seja bênção, Senhor, que tudo isso seja louvado, exaltado, Pai. É para isso que nós nos casamos naquele altar, ó Deus, naquele cartório um dia, Pai. É para o louvor da Tua glória, Senhor, e só será para o louvor da Tua glória
quando a gente tiver um encontro com a nossa própria vida emocional, corrigirmos rotas, perdoarmos pessoas, perdoarmos a nós mesmos, perdoar os nossos cônjuges, perdoar os nossos inimigos. E se existe um lugar onde a gente perdoa 70 vezes 7, ó Deus, é dentro do lar, porque pessoas humanas estão tentando realizar o feito mais lindo que há sobre a face da terra, de se constituir uma família e gerar vida, coparticipante que somos contigo, ó Deus da criação. Ó Deus eterno, se tivermos que começar aos 10 anos de casado, aos 15, aos 25, 30, 40, 50, Senhor, teremos prazer de começar de novo. Mas nós queremos acertar, Senhor. Nós queremos crescer emocionalmente. Nós queremos ser pessoas livres e conscientes, pessoas espiritualmente saudáveis, pessoas que não sejam manipuladas em suas mentes ou em nossas mentes, mas pessoas sóbrias, equilibradas, sábias, amorosas, condescendentes, que sempre haveremos de considerar os outros superiores a nós mesmos. Ó Deus de amor, nos ajude nessa tarefa e nos abençoa numa noite como esta. E continue pelo Teu Espírito Santo ao falar no coração deste homem abençoado, chefe de família. Continue a falar ao coração das minhas irmãs, princesas dentro do lar, mulheres de Deus, ó Pai. E que nós, ó Deus, como maridos e esposas, que possamos ter filhos gerados em amor, que realmente povoem os céus e que perfumem as nações da terra, Senhor. Porque se não for assim, ó Deus, não há nenhum motivo de sermos famílias constituídas diante de Ti. Nos ajude, ó Deus, a entendermos as nossas próprias emoções. Nos dê a Tua palavra e continue nos lendo. Continue lendo as nossas emoções e trabalhando no nosso ser. E novamente diremos desse púlpito: agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Trabalha, ó Deus, na vida do Teu povo. E se o Senhor ficar em silêncio na vida de qualquer um dos meus irmãos, que eles tenham a certeza que quando o Senhor fique em silêncio, o Senhor continua trabalhando. Senhor, não queremos dinheiro, riqueza, bens materiais. Queremos ser felizes e fazermos as pessoas que estão do nosso lado felizes, ó Deus. Porque se assim não for, não há motivo para existirmos. Mas porque o Senhor é bom e o Senhor existe, e o Senhor nos deu do Teu Espírito Santo, tudo é possível. A felicidade genuína é possível, a alegria restaurada é possível, reconciliação e reconstrução é possível, porque o Senhor nos deu do Teu Espírito Santo. O Senhor não nos deixou órfãos quando Jesus subiu aos céus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor enviou alguém igual a Deus Pai, igual a Deus Filho, que agora habita em nossos corações e quer tomar conta da nossa vida emocional. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo ao Teu lar, à Tua habitação, os nossos corações e as nossas mentes. Trabalhe em nós, Espírito Santo, mas faça de cada um dos Teus filhos e filhas aqui pessoas emocionalmente
e espiritualmente saudável. Nos ajude, ó Deus, e nos abençoe. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.